É isso aí, portanto, sejam todos bem-vindos de volta a mais uma live de estudo da Palavra do Senhor. Conectado com você, sintonizado com o mundo, essa é uma live especial, onde nós estamos estudando a série Nisto Cremos, e hoje o tema é o Ministério de Cristo no Santuário Celestial, tá certo? Toda semana eu lembro a você que você pode adquirir o nosso guia de estudos, eu não estou aqui, mas daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado especial. Se ele estiver ali na biblioteca dele, ele poderá mostrar aí para a gente, que eu esqueci o meu em casa, e você poderá adquirir. Pastor Jonatas, boa noite. Boa noite. Antes de fazer a promoção do guia de estudos, se apresente aí, nós já estamos ao vivo pelo Facebook, também pelo canal do YouTube, Ministério Divino. Então se apresente aí, fale um pouquinho do teu ministério e também da família. Então, meu nome é Jonatas, né? Atualmente eu moro aqui na Andrews, em Berry Springs, Estados Unidos. A gente está no terceiro programa do doutorado. Mais 2 anos aqui a gente está voltando do Brasil para continuar o nosso trabalho lá se nada mudar, na Faculdade Adventista da Bahia, né? No seminário lá, onde nós trabalhávamos desde 2010, antes de vir para cá. Então, moro aqui com a minha esposa e meus dois guris, né? O Johan, de 2, e o Pietro, de 6 anos. Então, é isso aí. Minha área aqui é Antigo Testamento. Ok. Pastor, tem o guia de estudos aí para a gente mostrar para a turma? Puxa, pior que eu não tenho o meu nesse tem. exato momento aqui. Eu uso, acho que algum eletrônico, mas não estou com ele aqui nesse momento. Ok, não tem problema. Toda semana a gente tem mostrado. O nosso guia de estudo é Nisto Cremos. São 28 crenças fundamentais extraídas da Bíblia para embasar a nossa fé. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia embasa a sua fé nessas crenças fundamentais, que são 28, e todas elas são extraídas da Bíblia. Hoje nós iremos estudar a número 23, se não me engano, que é o Ministério de Cristo no Santuário Celestial, e o pastor Jonatas é especialista no assunto e estará aí para contribuir com a gente aí nesse estudo tão especial. Pastor, então vamos orar? Vamos orar pedindo sabedoria dos altos céus para que o estudo de hoje seja para a honra e glória do Senhor. Amigos, você que está aí na sua casa, você que já pegou aí a sua Bíblia, você que já pegou aí seu caderninho de anotações, nesse momento nós vamos orar e do jeito que você está, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Oremos então. Soberano Senhor, Deus que habita no mais altos céus, santo, santo, santo é o Senhor. A nossa gratidão a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E nesta hora tão especial, tão propícia, que nos reunimos aqui de forma remota para estudarmos a Tua Palavra, e nós Te suplicamos, ó Deus, que a Tua graça esteja com cada um de nós, esteja com cada internauta, também com o pastor Jonatas, a sua família, que sejamos agraciados com o Teu poder. Nos guie nesse estudo, é o que nós Te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos mandar aquele abração especial para a turma aí que já está conectada conosco. Produção, eu não estou conseguindo ver aqui quem já está conectado, mas eu vou mandar aquele abração especial para minha terra querida, minha amada Bahia, que também já é amada do pastor Jonatas, né? Espera aí, deixa eu ver só se eu consigo ver alguém aqui que está online. Vamos lá. Aqui.
Ok, então vamos mandar aquele abração especial para a minha querida Bahia, que também já é terra do coração do pastor Jonatas Leal. Aquele abração especial para a turma lá da minha cidade, Serra Dourada, Bahia. A turma aí de Santana, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Vitória da Conquista. A turma aí também de Javi, de Santana. A turma lá de Feira de Santana também. Aquela galerinha lá do IAN também que tem nos acompanhado aí. Subindo um pouquinho, Sergipe, Alagoas. Vamos mandar aquele abração especial também para a turma do Pernambuco, a Paraíba, especialmente ali Cuité, Nova Floresta, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Picuí, Damião, a turma aí de Cacimba de Dentro, Logaradouro, aquele abração especial para vocês. Rio Grande do Norte, a turma aí de Jaçanã, a turma aí de Martins, Antônio Martins, Caraúbas, Apodi, Pau dos Ferros, Mossoró, essa turma aí também de Sítio Encantado, aquele abração todo especial para vocês. Indo lá para o Ceará, aquele abração para vocês, Piauí, turma aí também de Corrente do Piauí, a turma de São Raimundo Nonato, Curimatá, essa turma toda especial aí, aquele abração especial para vocês. Ok? Também para a turma lá do Maranhão, a turma do norte, todo o norte do Brasil, Amazonas, Pará, aquele abração especial para vocês. Indo lá para o sul, terra do nosso convidado especial, aí a turma de Rio Grande, a turma aí de todo o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina, a turma de São Paulo, todo o sudeste aí, aquele abração especial, a turma aqui também do sudoeste. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando a vocês que o nome do nosso canal é Ministério Divino. Vocês que estão nos assistindo aí também pelo Facebook, poderá mais tarde acessar o nosso canal Ministério Divino, que estará lá o vídeo disponível pela graça do Senhor. Pastor Jonatas, sem mais delongas, vamos entrar no nosso estudo. Ok? O nosso tema de hoje é o ministério de Cristo no santuário celestial. Pastor, eu vou já começar fazendo uma pergunta. Não é uma pergunta capciosa, mas por que um santuário? Por que um santuário, pastor? Ok. Eu acho que o texto mais claro sobre a razão do santuário, né, ela está em Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, o verso 8 e 9, né? Especialmente o verso 8. O verso 8 diz assim: e me farão, Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. A gente pode até parar aqui no verso 8 mesmo, que já responde à tua pergunta, né? Basicamente, a intenção de Deus ao elaborar um santuário e dar o comando para Israel construir o santuário é para que ele pudesse morar no meio do seu povo, né? Para que a gente entenda bem essa questão, a gente tem que ter um pouco de background, né? Por que Deus precisaria de um santuário para morar no meio do povo? Ele não poderia morar sem um santuário necessariamente, né? Na verdade, quando Deus criou o mundo, né? Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal. É muito importante a gente perceber que Deus criou o ser humano para ter uma relação com ele, né? Sim. Os seres humanos eram os únicos que tinham a imagem e semelhança divina, então, diferente do resto da criação, dos animais, Deus poderia entreter com Adão e Eva uma relação, logicamente não entre iguais, mas uma relação que estabelecesse conexões afetivas, né? E efetivas também. E isso aconteceu. Com a entrada do pecado, a gente sabe que esse relacionamento com Deus foi quebrado, né? E a partir do momento que houve a queda, o ser humano se distancia de Deus, e a primeira reação do pecador, né, é se esconder de Deus. O ser humano passa agora a não ter mais condição de ficar na presença de Deus, porque agora ele é um pecador e Deus é santo, Deus é perfeito. Então, com base nisso,
Deus então apresenta para Moisés o plano de desenvolver o santuário, né? É muito importante lembrar também que o povo já está no Egito há bastante tempo, né? E depois de quase 4 séculos lá, sendo os últimos 80 anos mais ou menos como escravo, também é importante manter isso em mente, que a escravidão de Israel não dura os 400 anos, mas entre 100 a 80 anos no máximo foi o período que realmente Israel foi escravizado, né? Então, nesse período, eles praticamente esqueceram das elementos mais básicos de Deus, né? Então, Deus passa a lembrá-los e a voltar a ter esse relacionamento com eles. E a partir uma das primeiras coisas que Deus manda Moisés fazer, depois que eles saem do Egito, é a construção do santuário. E à medida que eles constroem o santuário estaria no centro do acampamento, e a partir das cerimônias, a partir da expiação, Deus poderia então morar no meio do povo novamente e restaurar aquele que é o centro da aliança, que é a intenção de Deus de morar com os seus povos. Então, eu resumiria que essa é a razão primordial para que Deus construísse o santuário. Isso também acontece em nível cósmico, né? Porque nós só podemos voltar para a nova terra e viver numa relação direta com Deus por causa do que aconteceu no santuário, e nesse caso no santuário celestial, do que Cristo está fazendo por nós hoje. A gente vai falar mais um pouco sobre isso na frente. Mas o que aconteceu no nível de Israel, no modo que Deus poderia morar no meio deles, de modo literal, através da presença gloriosa da nuvem sobre o propiciatório, né, a Arca da Aliança, Jesus está fazendo no nível cósmico, está desenvolvendo um ministério no santuário e nos dando a oportunidade de morar novamente com Deus e então viver para Ele com Ele para sempre, né? Ok. Pastor, estudando a Bíblia, e então em toda a extensão da Bíblia, a gente consegue perceber ali alguns textos que falam de um santuário celestial. Como é que será que nós poderíamos imaginar como que seria esse santuário? Ou tem alguma coisa na Bíblia que nos diz como que é esse santuário lá no céu? Bom, essa é uma pergunta muito importante, né? E basicamente é uma pergunta que divide a nossa compreensão adventista do mundo evangélico em geral, né? Em geral, o mundo evangélico entende o santuário como uma entidade figurativa, no sentido de que o universo como um todo, o cosmos, é o santuário, é o lugar que Deus habita. Então, nessa concepção, um santuário com um santo, um lugar santíssimo, não existiria. Mas isso nos divide, e a gente, quando olha para a evidência bíblica, a gente vai perceber que há, de fato, um santuário literal no céu. E agora a gente tem que fazer uma distinção importante. No livro, um dos livros famosos, ele tem até foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira alguns anos atrás, Questões sobre Doutrinas, né? Esse livro é muito importante do ponto de vista histórico, porque a gente vai lembrar que durante um grande período, nesse momento que a Igreja Adventista está surgindo, o mundo evangélico via a Igreja Adventista como uma seita. E então eles reúnem um grupo de eruditos evangélicos e um grupo de eruditos adventistas, e os evangélicos fazem as perguntas e os adventistas então vão responder as perguntas para que o mundo evangélico entenda melhor o que é a Igreja Adventista, né? Isso foi por volta de 1950, um pouquinho depois. Então, esse momento é importante. Uma das perguntas que eles fizeram é a seguinte: os adventistas creem na existência de um santuário literal no céu, né? E eu acho interessante a resposta que eles deram, né? Porque eles disseram assim, basicamente eu vou resumir aqui. Se pela palavra literal as pessoas poderiam pensar que os adventistas concebem o santuário celestial de tijolo e argamassa, né, com materiais específicos físicos, né, com aquilo que nós associamos com uma vida diária e como os israelitas construíram com materiais físicos, né, nós não acreditamos. Se isso é o que as pessoas entendem por literal, então nós não acreditamos nisso. Por outro lado, né, se nós usamos a palavra figurativo
como um pensamento para transmitir alguma coisa que não é real, é mítico, imaginário, então nós também não acreditamos no santuário nesse sentido figurativo. Então, é importante ter essa distinção bem clara. Do ponto de vista da Bíblia, é muito evidente que a Bíblia entende um santuário literal no céu. O primeiro texto que a gente podia mencionar é Hebreus capítulo 8. Né? E Hebreus é um dos livros da Bíblia mais importantes para a doutrina do santuário. E para entender o ministério de Jesus, eu convido os ouvintes aí a darem uma olhada em Hebreus, porque é um livro fantástico, né? E ali a gente pode aprender muito sobre o ministério celestial de Cristo no santuário celestial. No capítulo 8... Vamos só repetir, pastor, porque tem alguns internautas que eles estão iniciando ainda, né, o estudo da Bíblia. E qual é o texto mesmo? Sim, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. A gente vai ler esses versos e o verso 3 também. Aliás, o verso 5. 1, 2 e o verso 5. Então, Hebreus capítulo 8. 1 e 2 e o verso 5. Verso 1 e 2, ok. Vamos lá. Ok. Então, o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra de Deus no trono da majestade nos céus, como ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem, né? Então aqui o autor de Hebreus deixa claro, onde Jesus está, ele está sentado à destra de Deus no trono. Então se você acredita na existência de um trono onde Deus está sentado, você também precisa acreditar na existência de um santuário celestial, porque o mesmo texto diz que ele está à destra de Deus no santuário celestial e como ministro desse santuário, né? Então, e esse santuário não é igual, aliás, não seja igual, mas esse santuário não é fundado por homem, mas é fundado por Deus. Então, aqui é claro que o autor de Hebreus não está falando do santuário de Jerusalém, né? E no verso 5, nós lemos assim: eles servem num santuário que é figura. Eles aqui, a palavra eles aqui se refere aos sacerdotes, né? Do tempo do Antigo Testamento e até da época de Cristo. Eles, os sacerdotes, servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava construindo, que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui mais um texto claro, né, dizendo que há um santuário, esse santuário é um santuário que é de acordo com o modelo, o santuário celestial, de acordo com o modelo que foi mostrado para Moisés. Uma coisa importante nesse texto, que precisa ser lembrado, é que o santuário terrestre, que é onde os sacerdotes ministravam, ele é uma figura e ele é uma sombra, né? Então, evidentemente que uma sombra, ela nunca vai refletir a realidade total, né? Você nunca pode dizer os traços de uma pessoa com base na sombra dela. Você pode dizer a altura, você pode dizer até a largura, você pode dizer o formato do cabelo, mas você não vai ter condições de descrever exatamente como é uma pessoa só olhando para a sombra. Assim é o santuário, a relação do santuário celestial com o santuário terrestre. O santuário terrestre é uma sombra, então nós vamos aprender algumas realidades, algumas coisas importantes sobre o santuário celestial, mas nós não vamos nunca, através da sombra, que é o santuário terrestre, entender perfeitamente como que é o santuário celestial, né? Agora, quando João, no livro de Apocalipse, tem várias visões, em diversas visões, o santuário celestial aparece. E vamos lá para Apocalipse, só para ler alguns textos como exemplo, para você ver como isso acontece. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 4, verso 5. Sim, Apocalipse capítulo 4, verso 5. 4, verso 5. Okay. João tem uma visão aqui no capítulo 4 sobre o trono de Deus, a sala do trono de Deus, né? E aqui ele diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo.
as quais os 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus. Quais são as 7 lâmpadas de fogo que havia no santuário celestial, no santuário terrestre, que ficava diante do trono de Deus? O candelabro, né? O candelabro ele tinha 7 braços, né? E esses 7 braços, eles tinham 7 lâmpadas, né? Cada um tinha uma lâmpada. Quando Jesus está no capítulo 1 de Apocalipse, ele tem uma visão de Jesus e João vê Jesus andando no meio dos 7 candelabros, né? Sim. Então, que são as 7 igrejas. Então, aqui já tem uma pista, né, que quando João tem uma visão do santuário celestial, ele vê os mesmos móveis que tinham no santuário terrestre. Outro aqui, claro, Apocalipse capítulo 8, verso 3. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3? 3, isso. 3, ok. Então, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, só lembrando, né, para os internautas aí que sabem não estão lembrando dessa configuração do santuário, o santuário tem o pátio, né, onde ficava o altar, a bacia de bronze, onde eles se lavavam antes de entrar na tenda propriamente dita, depois, ou no santuário, quando ele foi construído do ponto de vista físico, de pedra. Aí depois no lugar santo, você tinha 3 móveis principais, 3 móveis, né, basicamente, o candelabro, a mesa e o altar de incenso de ouro, que é o que é mencionado aqui por João no capítulo 8. Ele viu o altar de ouro, que era um altar de incenso, que aqui fala inclusive que estava diante do trono. No santuário celestial, no santuário terrestre, o candelabro, o altar de ouro, ele estava exatamente à frente da cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha o altar tinha a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, estava então o Shekinah, a glória de Deus, que era a manifestação ativa da sua presença lá. Então vamos lá. Vamos aqui passo a passo para a gente entender, pastor. Vamos supor que eu estou entrando no tabernáculo ou no santuário. O santuário era todo rodeado os muros eram feitos de peles de animais, né? Tinha o portão principal de entrada. Quando eu entrava aqui vamos supor que eu estou entrando aqui dentro do pátio. O que eu iria dar de frente com o quê? De frente ou do lado, como que seria? Primeiro, teria o altar de sacrifício, né? Isso. Esse altar de sacrifício era onde o sacerdote recebia ali o candidato ao perdão. Esse candidato teria que trazer um cordeirinho. Esse cordeirinho tinha que ser o quê? Sem mancha, sem defeito, não deveria ter nenhuma perna quebrada, sim. E aí o que acontecia então quando o sacerdote recebia esse candidato ao perdão e esse cordeirinho? Então, havia 2 opções, né? De qualquer maneira, sempre, em todas as ocasiões, o animal que seria sacrificado, ele era identificado com o pecador, né? Então, o pecador que estava confessando o pecado, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados, não necessariamente de modo audível, né? Ou não necessariamente ao que ele já não tinha feito antes, mas ao colocar a mão sobre o animal, ele está dizendo que o animal vai morrer no lugar dele. Ele se identifica com o animal, né? E à medida que ele se identifica com o animal, esse animal assume então essa identidade do pecador e vai pagar o preço do pecado, que é exatamente o que Cristo fez, né? Ele se identifica. Ok. Terminando então, poderíamos dizer que seria uma transferência. O animal vai ser sacrificado, aí a gente pode em algum momento falar sobre os tipos de sacrifício que haviam mais de um tipo, né? Sim. Mas aqueles de natureza expiatória envolviam o derramamento de sangue, né? O animal era sacrificado
esse sangue era levado para dentro do santuário, né? Santuário. De duas maneiras. Ou ele era levado numa botija e ele era aspergido esse sangue sobre a cortina que dividia o santo do Santíssimo, ou o sacerdote comia a carne do sacrifício. Muitas ofertas envolviam o consumo da carne. E ao sacerdócio consumir a carne, ele entrava então no santuário celestial, aliás, no santuário terrestre, e ele então levava dentro dele mesmo aquele animal sacrificial e transferia para o santuário o pecado, né? Então, no caso, saindo ali do lugar do sacrifício, o sacerdote pegava aquele sangue que teria sido aparado ali na imolação do animal, poderia ser aspergido na cortina, certo? Ele voltava Sim. novamente para poder lavar as mãos ali na bacia com água, ou o processo continuava agora lá dentro do lugar santo? Uhum. Ele se lavava antes de entrar no santuário. Basicamente, o que ele lavava eram as mãos e os pés, e aí, a partir ele entrava dentro da tenda, propriamente dita, aonde ele ia ministrar dentro do lugar santo, né? Isso diariamente. Ok. Então, do lado de fora, no pátio, tinha o altar de sacrifício e a pia para ele lavar as mãos ali, nesse caso, então, certo? Sim. Agora, dentro do segundo compartimento, que é o lugar santo, pelo que eu sei, tinha 3 utensílios ali, né? Certo? Vamos um por um. Isso. Primeiro dele é o quê? Tu já mencionaste Sim. que o Apocalipse descreve que Jesus estava passando ali por dentro ali dos 7 candelabros, né? Então, tinha quantos candelabros dentro do lugar santo? Então, no tabernáculo do deserto, né, que foi a primeira estrutura do santuário montada, Sim. havia apenas um candelabro. Apenas né, um. Exatamente, um candelabro. Com esse candelabro tinha 7 lâmpadas. 7 No lâmpadas. santuário de Israel, já no santuário de Salomão, né, quando Salomão construiu o templo, aí então haviam mais candelabros. Ok, perfeitamente. Então, tinha um candelabro, o que tinha mais? O altar de incenso. O altar de incenso. Que ficava ali próximo da cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. E do lado direito ficava, então, a mesa com os 12 pães, correto? Exatamente. Perfeitamente. Ok. Então, dentro do lugar santíssimo, ali no lugar santo tinha a cortina, do outro lado da cortina tinha, então, a Arca da Aliança. Exatamente. Na Arca da Aliança, basicamente era uma caixa, né, de madeira de acácia, coberta com ouro, e essa caixa, ela tinha nas pontas dela, né, nas duas extremidades, né, 2 querubins também de ouro, e dentro dessa caixa, e uma tampa, né, também de acácia e coberta de ouro. E dentro da arca havia então um maná, um pouquinho de maná, relembrando o cuidado de Deus durante o deserto, né, o pão que era milagrosamente mantido, não só enviado por Deus, mas mantido por ele também no sábado. Aí depois você tinha também dentro da caixa as tábuas da aliança, né, dos 10 mandamentos, e a vara de Arão, que havia florescido como um sinal de que os filhos de Arão seriam aqueles que teriam o sacerdócio, né, a tarefa do sacerdócio no santuário. E do lado da arca eram colocados livros que os judeus chamavam livros que deixavam as mãos impuras, porque eles eram tão santos que deixavam as mãos impuras. A lei de Moisés, e à medida que esses livros iam sendo reconhecidos como livros provenientes de pessoas inspiradas, eles eram depositados também ao lado da arca. Ok. Então, nós percebemos aqui que, fazendo uma pequena recapitulação,
Dentro do pátio ali havia 2 utensílios, que é o altar de sacrifício e a pia que o sacerdote deveria lavar as mãos, né? Dentro do lugar santo, 3 utensílios, o candelabro ou castiçal, né? Algumas traduções falam castiçal, a mesa com os 12 pães e o altar de incenso. No lugar santíssimo, o pastor acabou de explanar que tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, tinha também três coisas. O maná, que desceu do céu, uma porção do maná. Tinha as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Pastor, tinha algum simbolismo especial dentro, não só no santuário, como nesses utensílios que preenchia ali, ou que enfeitava esse santuário, ou tabernáculo? Deveria ter algumas... Dentro do pátio, né, o altar de incenso, o lugar onde o animal era sacrificado, né, ali era o momento que iniciava tudo, né? Não há santuário sem sangue. No caso, o altar de sacrifício, o senhor está falando, né, pastor? O altar de sacrifício, perdão, exatamente. Okay. Altar de sacrifício. Não há no santuário, não há um santuário sem sangue. Então, tudo sem derramamento de sangue, né? Tudo no santuário girava em torno do sacrifício, né? Então, ali você tem uma ideia já clara do sacrifício de Jesus, que já tinha sido mostrado para Abraão, né? Que em vez de Isaac morrer, o animal morreu no lugar dele, né? Então, o altar de sacrifícios aponta logicamente para a cruz, né? O lugar onde Cristo foi morto. Então, cada etapa do santuário, né? Nós podemos dizer que envolve exemplifica, né, uma fase da salvação. No santuário no pátio acontece a justificação, é onde o pecador é declarado justo, né? Automaticamente ele é declarado justo. É a salvação no presente. Depois no santo, então você tem no santo todas as coisas dentro do santo, elas tinham que ser mantidas continuamente. É uma palavra hebraica que é chave para tudo que acontece no lugar santo, né? Que é a palavra tamid, que significa regularmente, né? De modo regular. Então, tudo no santo, ele tem que ser continuamente, ele está sempre sendo renovado. Os pães, por exemplo, da mesa da presença, eles eram trocados a cada 7 dias, as lâmpadas tinham que ser mantidas sempre acesas, o altar de incenso tinha que ter sempre incenso, a fumaça tinha que ter sempre incenso. Então, basicamente, o que acontece no santo, ele tem que ser continuamente. Isso aponta para a santificação, que é a próxima etapa que a gente experimenta na salvação. À medida que você é declarado justo, você passa a viver uma vida constante, né, de comunhão com Deus, e tem que ser contínuo, né? Então, na santificação, nós somos no pátio, né, que é na justificação, nós somos livrados da culpa do pecado. No santo, nós somos livrados do domínio do pecado. O pecado não nos domina mais. Nós estamos agora num relacionamento vivo com Deus. E no lugar santíssimo, né, finalmente nós temos o momento onde nós somos livres da presença do pecado, onde nós podemos ter acesso direto a Deus, sem mais barreiras, né? Então, o santuário, quando a gente pensa no santuário, principalmente a tenda, ela é a casa de uma pessoa, muito rica, né, como reis e gente da nobreza, né? Você tem dentro do santo, você tem a mesa de comida, né, o pão, você tem o candelabro que dava luz, então, e você tem um altar de incenso. O incenso era algo usado por pessoas mais ricas, né, nobres, reis, para manter então a sala aromatizada. Então, o santuário, realmente, quando a gente olha o santuário dessa perspectiva do Antigo Oriente Próximo, o santuário é um lugar onde Deus habita, né? E ele
representa a presença de Deus, né? E você tem a lâmpada, né? Lembra que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? A lâmpada que brilha, né? Jesus é a luz do mundo. Ele também diz que eu sou o pão da vida, e muitos fazem a conexão com o pão do lugar santo, né? Do Santíssimo. Apocalipse interpreta a fumaça que sobe do incenso, do altar de incenso, como a oração dos santos, que constantemente sobem, né? Até Deus. Então você tem essas simbologias que elas são secundárias. Mas a principal é mostrar para a gente que ali é o lugar da habitação de Deus, é onde Deus habita e é onde a salvação é operacionalizada, acontece, né? Funciona. Antes de uma pergunta, pastor, tu já falaste aí a respeito dessa representação de cada utensílio, né? Tem um pensamento hebreu também, que o santuário ele tinha 3 portas, né? A porta que dava acesso ao pátio, a segunda porta que dava acesso ao lugar santo e a terceira porta que dava acesso ao lugar santíssimo. E no pensamento hebreu, a primeira porta se chamava caminho, a segunda porta se chamava verdade e a terceira vida. Então, se a gente for na linguagem de João, o próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho lindo essa interpretação e esse modo do hebreu pensar, que o santuário tinha 3 portas e cada porta tinha um nome, caminho, verdade e vida. Ou seja, nós podemos dizer que o santuário era uma representação de uma luz que encaminhava Jesus Cristo como sendo essas 3 portas, caminho, verdade e vida. Nós podemos dizer isso, afirmar isso? De fato, tudo que acontece no santuário, né, aponta realmente para Jesus. Jesus é o centro, né, do santuário celestial, não só porque ele é o sacrifício, né, ele é representado pelo Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas mais do que o sacrifício, ele é o sacerdote, né, do lugar santo, que hoje está ministrando, depois que ele voltou para o céu, ele continua o seu ministério de intercessão e de juízo, nesse caso ao mesmo tempo. E ele é o próprio Deus, né? Ele é a presença, quem vê a mim vê o Pai, ele é o próprio Deus, a própria expressão de Deus, né? E ele é Deus em total compreensão. Então, nós podemos dizer que realmente Jesus ele é o centro do santuário. Pastor, agora para finalizar, nosso tempo ele não nos espera, ele sempre avança, mas uma perguntinha que não quer calar. Tem alguma utilidade o estudo sobre o santuário para nós hoje no século 21? Tem alguma utilidade, tem algum objetivo? Seria aí um assunto aí que a gente não precisaria estudar, porque agora a coisa que aconteceu lá no passado, lá no Antigo Testamento, não interessa para nós hoje. Para o cristão de hoje, tem alguma importância o estudo sobre o santuário? Certamente, né? A gente percebe no Antigo Testamento que no Pentateuco, né, são dezenas de capítulos dedicados ao santuário, né? E Deus revela nos mínimos detalhes, né, como Ele quer que as coisas aconteçam no santuário. Então, do ponto de vista, olhando para o Antigo Testamento, o santuário ensina a dinâmica da salvação, né? O pecado, ele tem um custo, esse custo é alto, esse custo demanda sangue, né? O derramamento de sangue, a morte, né? Se nós podemos dizer assim. Sem morte, né? Sem o derramamento de sangue, não há expiação, não há perdão de pecado. E Jesus veio pagar o preço. Então, para o mundo evangélico como um todo, o santuário é importantíssimo, porque ele mostra, né, exatamente como que a salvação qual é o custo da salvação e o que Deus está fazendo por nós. Então, há lições importantes sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o relacionamento que
que Deus tem por nós, né, conosco. Agora, do ponto de vista do que Jesus está fazendo hoje no Santuário Celestial, é importantíssimo também, né? Primeiro porque, olhando para o Antigo Testamento e o que ele revela acerca do santuário, nós entendemos o que Jesus está fazendo hoje, né, por nós, lá no santuário, intercedendo em nosso favor. Eu acho que no Antigo Israel, nós podemos dizer que o santuário, e na Bíblia como um todo, olhando para o santuário celestial, é o centro de comando divino, é da onde Deus, né, ele vira ele faz a salvação acontecer. Então, entender o que Jesus está fazendo por nós nos dá segurança que nós não estamos sós. Jesus está trabalhando por nós, né? Jesus está em nosso favor. As injustiças que acontecem, as coisas que nós enfrentamos que não são boas, Jesus não está parado lá no céu simplesmente olhando. Ele está ministrando em nosso favor para terminar com o pecado, para terminar com as injustiças e assim a gente poder voltar a novamente ter um relacionamento com Ele, como nós tínhamos no Éden. Então, entender o que Jesus está fazendo hoje no santuário. Para entender o que Jesus está fazendo hoje no santuário, a gente precisa entender o que aconteceu no santuário no tempo de Moisés e do Antigo Testamento. E ao fazer isso, nós entendemos hoje de novo o que Jesus está fazendo por nós, e isso nos dá a segurança, a certeza que nós não estamos sozinhos, que nós temos um advogado. Isso nos dá coragem, né? Nós podemos chegar com confiança, como diz Hebreus, ao trono da graça, porque nós temos em nosso favor o maior de todos os advogados, né? Jesus Cristo, que está intercedendo por nós lá. Geralmente as pessoas mandam para nós uma pergunta para a gente responder aqui ao vivo, mas eu perdi a conexão aqui dos comentários e o nosso tempo já está se encerrando. Infelizmente, tu vais perder esse gostinho aí de responder ao vivo a pergunta de alguns amigos internautas. Mas você, amigo, pode deixar aí no chat a sua pergunta e dizer o seu nome, da cidade que você está, da cidade que você é, e ali nós iremos responder as suas perguntas, tirar a sua dúvida ali a respeito desse assunto tão importante para nós. O pastor Jonatas acabou de responder que é sim de fundamental importância para nós, porque o santuário terrestre, ele fazia um link ou fazia uma ponte, ou nós poderíamos dizer, né, pastor, que é um tipo do antitipo que está no santuário celestial, né, que é o santuário celestial, ou seja, o santuário da terra era uma cópia ou uma sombra, como o pastor falou, do santuário celestial. E Jesus Cristo está lá no santuário celestial, intercedendo por mim, intercedendo por você, ou seja, o meu nome, o seu nome está sendo arrolado nesse momento lá no céu. Agora a pergunta é, você, estamos sendo aprovados ou desaprovados diante dessa intercessão de Jesus Cristo? Ele é o nosso sumo sacerdote nesse momento. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está levando o nosso nome até o ancião de dias, que é o Pai. Perante o Pai, eu estou sendo aprovado ou desaprovado? Você está sendo aprovado ou desaprovado? Pastor Jonatas, nesse momento, vai fazer o apelo especial. Pastor, faz aquele apelo especial. Em seguida, ore pelos nossos amigos internautas, aí nesse momento, para que Deus venha agir na vida de cada um. Ok. O nosso apelo aqui hoje é que você aceite, né, Jesus como seu salvador pessoal e o trabalho que Ele está fazendo por nós no Santuário Celestial. É muito importante lembrar que o que Cristo fez na cruz, ele é definitivo e é suficiente, mas ele precisa ser aplicado à nossa vida, né? O fato de Jesus ter morrido não significa nada se nós não aceitamos o que ele fez por nós, e se Cristo não aplica os méritos que ele conquistou por nós,
em seu ministério no santuário celestial. Então, o meu apelo é que você apele para esse nosso intercessor, eu faço isso todos os dias, para que ele tenha misericórdia de nós e que ele possa levar o nosso caso diante de Deus e que não seja a minha própria justiça, mas a justiça que ele conquistou pelos próprios méritos dele, né? Que ele apresente diante de Deus. Se você quer que Jesus apresente o seu caso diante de Deus e possa interceder por você nesse exato momento, feche seus olhos e nós vamos juntos aqui fazer essa oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e por tua graça, porque tu és o nosso sacerdote no santuário celestial. Muito obrigado pelas lições que aprendemos quando olhamos para o Antigo Testamento e especialmente para o santuário no Antigo Testamento. E nós aprendemos quão grande foi o sacrifício feito pelo céu para que nós pudéssemos ter a salvação. Amém. Nessa ocasião, junto com os nossos amigos internautas aqui, nós queremos te rogar, queremos te pedir que o Senhor interceda em nosso favor. Muito obrigado pelo sacrifício que fizeste por nós e agora queremos, Senhor, te pedir que tu apliques os méritos que conquistaste em nosso favor diante de Deus, a fim de que quando o juízo esteja terminado, quando tudo, Senhor, esteja já finalizado, nós possamos ser escolhidos como dignos de estar novamente na tua presença. Não por causa de nossa própria justiça, mas pelo que Cristo fez em nosso lugar. Muito obrigado por seres o nosso intercessor e nós entregamos a nossa vida completamente a Ti no início dessa nova semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, portanto, conectado com você, sintonizado com o mundo, essa é a série Nisto Cremos e nós estudamos aí o tema o Ministério de Cristo no Santuário Celestial. Nosso convidado especial, Pastor Jonatas Leal, diretamente da Andrews University nos Estados Unidos. Muito obrigado, pastor, pela tua contribuição, pela participação. Foi de grande valia a tua participação aqui conosco. E muito obrigado a você que esteve conosco aí até agora. Muito obrigado aí pela sua participação. Lembrando que você poderá deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida aí no chat. E daqui a pouquinho nós iremos responder aí pela graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tchau, tchau. Até a próxima semana, em nome de Jesus Cristo.